Tem uma questão que é assim, né? A gente vive muito numa sociedade de modelos, né? Modelos que eu digo, no caso, não só hoje de passarela e etc., mas a gente tem muito uns clichês de perfil, né? Olha, todo adolescente tem que ser extrovertido, tá em festa, tá em balada, cercado de zilhões de amigos o tempo todo. Todo executivo tem um perfil sério, paletó e gravata, etc. Então, hoje a gente vive numa sociedade que tem quebrado muito com esse perfis, né? Ninguém mais é tão robozinho de seguir padrões e às vezes isso assusta, né? O quanto, mas não se encaixa, né? Uma pessoa que aparenta ser séria, mas tem uma tatuagem, né? Ou é tão extrovertida, tão alegre e tem um pensamento extremamente careta, Uhum. né? Tem muito disso hoje em dia que a gente fica ah, sem saber como agir, né? Então, olha só. ah, Desde pequeno, nós estamos sujeitos às identificações. Começamos com as identificações, né? Com a mãe primeiro, né? Quando a gente nasce, a mãe é né? A primeira referência, né? Depois o pai, né? Enfim, mas nem todos, né, têm essa organização familiar, mas é um exemplo. Ah, então, as identificações com o outro, o igual, vamos dizer assim, ele traz conforto. Isso é uma realidade, né? Quando você me fala das diferenças, fala, nossa, que tipo estranho, que tem tatuagem e esse indivíduo é diferente, né? É, é o lado oposto da identificação, quando você quer alguém igual para te trazer conforto. Então, as pessoas estão, muitas delas, buscando cada vez mais o si mesmo, né? Quem eu sou? Eu sou um extrovertido, um introvertido com tatuagem, ou um extrovertido que não gosta de sair, né? Então, lidar com as diferenças também às vezes é difícil, porque se o outro é diferente de mim, e eu tenho que entrar em contato com a minha diferença, aí vem a solidão. Pode acontecer isso, né? Bom, mas espera lá, o outro é diferente, eu sou diferente, o que eu posso fazer nessa diferença junto, né? Isso também é uma realidade. As pessoas também estão se encontrando, mas às vezes se isolando, né? Ou ao contrário, existem muitas tribos, né? Então, a tribo do executivo, a tribo das feministas, a tribo que se completam e se organizam, né? E que se fortalecem, e tem os antitribos. Não, eu prefiro estar na minha, eu também na minha, mas a gente pode se encontrar, Uhum. né? Até porque hoje, por causa das redes sociais, a gente tem me esqueci do termo, mas é a fatia de tribo que eles dizem muitas vezes, né? Que você se identifica na rede social com uma questão de determinados elementos de perfil. Então, por exemplo, você tem lá a comunidade de quem gosta de brigadeiro. Aí você tem um monte de gente que gosta de brigadeiro. Mas tem um sujeito lá que gosta de brigadeiro que eu não vou com a cara dele, porque a única coisa que a gente tem em comum é gostar de brigadeiro, né? E aí você tem também essas vertentes. Então, eu sou amigo do cara na comunidade brigadeiro, mas nas outras todas ele não está presente, né? Ah, pensando nessa questão, né, de tanta diferença, de tanta transformação que a gente passa hoje em dia e que cai na questão física. A Cláudia coloca uma coisa que eu até me lembrava disso, né, antes do nosso papo, que é a chamada síndrome do coração partido, né, que foi até alvo de estudos, que alguns médicos começaram a estudar isso, que o sujeito que está com uma decepção amorosa, etc., começa a ter sintomas de problema cardíaco, né? Ele sente as dores, sente a palpitação, sente tudo, mas aí o médico analisa, olha, não tem problema físico nenhum, né? Então mostra o quanto a questão psicológica é preponderante no organismo mesmo, né? E o quanto pensar essa correlação, essas duas forças, é fundamental. Sim. É, no rompimento de uma relação, né, bom, o coração já tem a sua própria simbologia do afeto e do amor, né? Nós somos seres relacionais e que podemos dar e receber amor, né? Quando nós estamos numa relação afetiva, nós temos um investimento, né? Eu invisto o meu afeto,
eu invisto o que eu tenho de melhor em mim no outro, e o outro em mim. Então, nós dividimos os nossos corações. Quando o coração é desinvestido por alguma situação, né, parece que a minha metade do coração ficou no outro e ele se partiu. Então, pode acontecer de quando acontece uma relação que se rompe, né, a pessoa até perde um pouco o si mesmo. A minha parte ficou no outro do meu coração, né? E aí o coração começa a sofrer. Alteração cardíaca, aumento de pressão, até levar um tempo da pessoa resgatar o investimento dela no próprio coração e perceber que ela pode se organizar para reinvestir. Isso leva um tempo, né? E é isso mesmo, parece que rompeu o coração, aquele desenho do coração que faz, né, a flechinha, assim, né? Pá! Agora, cadê a outra metade? Né? Eu estou sozinho. Né? Então, ela tem a capacidade de se reinvestir para estar propondo uma nova relação. E dói, viu? Quantas pessoas falam, dói o coração, dói, né? E vem o choro, vem a emoção, mas dói mesmo, dói, não é fácil. Até você ver e reinvestir em você, pode levar um tempo, né? Maria José, ela coloca que tem 73 anos, porém o espírito é de 20. Né? Ela pergunta se isso é normal. Eu acho que o contrário também existe muito. Né? A gente tem muito jovem de 20 com espírito de 80. Uhum. Né? Mas tem essa coisa da relação, né? Mente e corpo, eles têm essa relação muitas vezes quando o corpo tem uma ou outra limitação, mas não quer dizer que o corpo define os gostos, o corpo define a rotina, né? Tá ligado, mas não acorrentado. Ela falou da idade? Como Isso, é que é? essa questão de ser, ela é mais velha, tem 73 anos, mais um espírito de 20, né? Tá perguntando se isso é normal. Sim, sim. Poxa, que bom, né? Que bom que ela tem espírito de 20, né? Eu também quero ter meus 70 anos, 80 com espírito de 20, né? Claro que com a experiência de 70 e 80 anos é uma experiência, uma bagagem importante, né? E se o espírito de 20 é um espírito que arrisca, é um espírito que tem um bom relacionamento com o outro, espírito de 20, né? Espírito de 20 vai, acontece, experimenta, e quer fazer, quer viajar, quer conhecer, quer estar junto, quer brincar, né? Se esse espírito de 20 acompanha, ótimo, é normal, é real, né? Conheço pessoas nessa idade que têm espírito de 20, né? E eu, às vezes, eu estou parecendo um jovem quando estou fazendo isso, que bom, né? Porque eu tenho vitalidade, eu tenho disposição, e isso é muito bom, né? E que bom que ela tem. Só não vai exagerar nos esportes radicais, Maria José. Devagar aí com o skate, entendeu? Com essas inovações. A Isabel Rafael, a gente falava da questão das tribos, né? E a gente vê muito a questão dessa briga mesmo, né? De tal tribo é melhor do que a outra, né? Muitas vezes as pessoas não fazem um caminho que é tão prazeroso quanto, que é o que a gente falava muitas vezes dos pais, que é o caminho do observar, né? Olha, em vez de eu olhar a outra tribo pela diferença, por que eu não olho pela proximidade que tem com a minha? Ou pelo exercício de observar mesmo, né? Olha, o sujeito age daquela maneira, por quê, né? A gente tem pouco esse hábito, né? De tentar se colocar na mente do outro, né? A gente fica vendo o mundo a partir de uma limitação do nosso olhar e às vezes sofre demais por isso, né? Sim, sim. Pegando as tribos, né? As tribos, elas buscam um reconhecimento, né, de um conforto dos mesmos pensamentos, e a gente cai na questão da diferença, né? Por exemplo, né, se a gente pegar na história da psicanálise, né, vou trazer um pouquinho a psicanálise, que é o carro-chefe do meu trabalho, né? Nós nascemos numa identificação com o outro, porque nós precisamos disso para se caracterizar como indivíduo, né? Com a mãe, principalmente. Quando nasce, tem a mãe ou substituta, né? Quando uma certa idade a criança ela começa a se diferenciar da mãe, a ter
geralmente vem com a palavra, né, com o pensar. Ela vai para o mundo, vamos dizer, masculino, né, o mundo dos homens. Não precisa ser o pai, mas um universo de se lançar no mundo, né, sair do conforto maternal, né, e se lançar no mundo. Eu falo maternal, paternal como símbolos, né, porque pode ser mãe, pai, avó, avô, enfim. Então ele se lança no mundo, aí ele sai do igual e vai para a diferença, né? Ele sai do conforto da identificação maternal e vai para o mundo dos diferentes. Em muitos momentos lá na frente ele vai precisar, em alguns momentos, encontrar os iguais de novo para se fortalecer, né? E para se fortalecer, para encontrar os diferentes de novo. Então, é uma dança que nós temos dentro da gente, entre a identificação do conforto e se lançar na diferença. Então, as tribos, elas têm o conforto, né, da tribo, com as suas diferenças, inclusive, né? Mas quando encontra outra tribo, que tem as diferenças, aí que está a mágica, né? Aí que está a delícia. Eu me lançar do meu conforto, encontro ao que eu posso encontrar aqui que me construa e vice-versa, né? Às vezes pode nascer outra tribo, né? Mas se a tribo ela se fecha muito no próprio ideal, ela às vezes pede a oportunidade de reconhecer no outro algo que pode também completar a busca de si, né? Eu vejo muitas vezes as pessoas e as tribos esperando um reconhecimento e não fazendo o caminho inverso, né? E não buscando reconhecer no outro, né? E aí isso gera cada vez mais segmentação, mais fechamento na prática disso, né? Às vezes a gente ficou esperando o outro dar o primeiro passo e não faz esse caminho. Sim. Né? A questão do reconhecimento, ela é muito... Nossa, essa pergunta é muito bacana. Nós somos seres que, consciente ou inconsciente, buscamos o reconhecimento, né? De o outro falar, poxa, que bacana que você é, ou que bonito que você é, olha que trabalho legal que você fez. E quem recebe, poxa, que bacana que eu estou ouvindo isso, né? Que legal, e preenche. E eu percebo que, na atualidade, há muita busca realmente do reconhecimento do outro e não tem o retorno. Se há muita busca do reconhecimento, é que faltou muito reconhecimento, né? E busca muito reconhecimento. Então, às vezes, a pessoa está tão no vazio de conhecimento que ela não consegue reconhecer o outro, porque ela não tem para trocar, né? Então, ela às vezes nem sabe o que é reconhecimento. Ela precisa ser reconhecida, e às vezes, nesse movimento, ela começa a reconhecer o outro, né? Porque o reconhecimento é uma história antiga do ser humano, da humanidade, e buscamos mesmo, né? Não é fácil não ser reconhecido também, né? E tem, eu acho que a chave está muito aí, né? A gente tem muito mais semelhanças do que diferenças, só que a gente foca nas diferenças, né? É o que a gente estava colocando, eu tenho certeza que quem está acompanhando a entrevista aí, os medos, as inseguranças, as dificuldades, fazem parte de todo ser humano, né? Só que muitas vezes a gente foca mais no medo, na insegurança, na dificuldade do outro e não na nossa, né? A gente joga a nossa para debaixo do tapete e se apoia na do outro. É verdade, é verdade. Poxa, a gente tem no tal, né? Se eu não me engano, né? Tem a questão quando a gente aponta o dedo, né? Ah, é o outro. Aí a gente esquece, né? Que tem 3 dedos apontando para a gente, né? E temos, poxa, vou voltar naquela questão que você falou, né? Da aceitação. Quem não tem medo, né? Quem não tem as inseguranças, né? Quem não tem as ansiedades em algum momento da vida, né? E todo mundo quer ser o né? Super-homem. Não, eu não tenho medo de nada, né? Eu não tenho ansiedade, eu seguro a onda, né? Aí, quando alguém fala assim, fala, tem muito medo aí, né? Tá difícil aceitar, né? Tem muita insegurança. Poxa, como essa pessoa precisa de colo, né? Precisa de colo, poxa, né? E às vezes demora um pouco para a pessoa olhar para os 3 dedinhos, né?
Mas ela precisa de colo, né? Precisa de cuidado para aceitar aquilo que você falou, né? Aceitar para continuar a viver, né? As frustrações da vida, né? Sem sombra de dúvida. O Fábio Botelho parabeniza pela entrevista, está mandando um grande abraço. Ok, obrigado. E, infelizmente, a gente não tem mais tempo. Eu agradeço imensamente a presença aqui, Renato. Deixo o programa à disposição. E a última pergunta aqui, que é a que está com vários espectadores, é o seu contato, né? Você atua em Ribeirão Preto, mas quem quiser fazer o contato, a gente tem no GC aí o telefone, né? 99713-0450, Isso. Avenida Brás Olaia Costa, 788, Sala 13. Tá certo? Isso aí. Obrigado pela presença e fica o convite para outras visitas aqui no programa. Obrigado. Tá certo?